Olá, graça e paz. Vamos continuar juntos estudando a série Caminhando com Jesus Cristo. São os principais eventos da história e do ministério de Jesus aqui na Terra. Hoje vamos estudar o capítulo 4 do livro de Mateus, versículo 1 a 11, onde aconteceu a tentação de Jesus no deserto pelo diabo, pelo Satanás. Vamos ler esse texto? Mateus 4, versículo 1 até o 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus, porém, respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorar. Então Jesus lhe ordenou: Vá embora, Satanás, porque está escrito: Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Vamos assistir agora em filme esse pequeno trecho das Escrituras. Quando Jesus começou seu ministério, tinha mais ou menos 30 anos de idade. Pleno do Espírito Santo, Jesus voltou do Rio Jordão, e o Espírito de Deus o levou para o deserto, onde foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada neste tempo todo. Disse-lhe então o diabo: Se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou a Jesus para o alto e lhe mostrou num instante todos os reinos do mundo. Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza. Tudo isto me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar e me adorar. Está escrito: Adore o Senhor teu Deus e sirva somente a Ele. O diabo o levou a Jerusalém e o pôs na parte mais alta do templo. Se você é filho de Deus, atire-se lá embaixo, porque a Bíblia Sagrada afirma: Deus mandará seus anjos para cuidarem de você, e vão segurá-lo com suas mãos para que nem os pés você machuque nas pedras. A Bíblia Sagrada diz: Não ponha à prova o Senhor teu Deus. Esse pequeno filme mostrou para nós uma possibilidade de tudo aquilo que aconteceu nesse texto. Então vamos estudar esse texto e vamos ver informações importantes de o que nós podemos aprender com esse texto. O que nós podemos resumir sobre a tentação de Jesus é que as tentações fornecem para nós e para Jesus atalhos para um falso benefício, afastando-nos da justiça. Então as tentações fornecem atalhos para um falso benefício, algo que a gente precisa, algo que a gente quer, algo que será missão de vida para nós,
mas afastando-nos da justiça. O problema aqui são os atalhos. Muitas vezes as necessidades são lícitas, muitas vezes o propósito da missão é dada por Deus, mas as tentações elas fornecem um atalho. E esse atalho vai fazer com que a gente desobedeça, a gente haja de forma contrária à justiça que temos para nós, que é dada por Deus. Vamos então estudar algumas informações importantes sobre esse texto. Mateus 4, versículo 1 a 11, está logo após Jesus ter sido batizado. Esse é um dos eventos mais importantes e diferenciais de toda a história humana. Ali estava João Batista, chega-se Jesus para ser batizado, e ao ser batizado, João Batista viu o Espírito Santo descer sobre Jesus. E o Pai dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muita alegria, muito prazer." João Batista recebeu uma ordem do Pai para batizar as pessoas com água. E quando João Batista recebeu essa ordem, foi falado para ele: quando você vir alguém e sobre ele descer o Espírito Santo, essa é a pessoa, esse é o homem que vai livrar o mundo dos seus pecados. Então aquilo ali foi uma comprovação, e João Batista dá testemunho até hoje de que ele foi uma testemunha de que Jesus tinha a sua identidade como o resgatador, o redentor, o Messias e o próprio Deus. Aquele momento único na humanidade, na história da humanidade, ali estava o Pai, o Filho, o Espírito Santo e uma testemunha ali presenciando o início do ministério de Jesus, que ia culminar com a sua morte e ressurreição e o resgate da humanidade. Os evangelhos sinóticos, os 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, narram essa história da tentação de Jesus. Falam que Jesus foi levado pelo Espírito Santo e jejuou. Eles não falam que Jesus orou, mas o jejum já inclui a oração. Não há razão de uma pessoa jejuar se ela não está ligada com Deus, se ela não está conversando com Deus, abrindo as Escrituras, deixando Deus falar com o seu coração. Jesus Cristo não foi ali somente para punir o seu corpo. Não, ele foi ali para ter um tempo de reflexão, um tempo de comunhão com o Pai e se preparar para então o ministério que ele teria que fazer dali para frente. Então, apesar dos evangelhos nós não falarem que Jesus orou, é normal, é alguma coisa comum que a pessoa, quando jejuava, então ela orava. Mateus fala que depois de Jesus jejuar, é que Satanás chega para ele e passa a tentar ele. Já Marcos e Lucas falam que durante o jejum, então Satanás veio e se achegou. A ideia aqui é que Satanás chegou como aquela pessoa que fica ao seu lado direito, para te aconselhar, para ajudar você a fazer refletir. Ele chega como se fosse quase que um amigo que conhecia o seu sofrimento. Isso aconteceu com Jó, com os 3 amigos. Isso acontecia com vários reis, reis que tinham os seus amigos leais, fiéis, que chegam ao seu lado para ajudar a você a suportar e a enfrentar aquelas dificuldades. Então, apesar de Satanás ser caracterizado como inimigo, o opositor de Deus, algumas vezes ele vem com voz doce, ele vem para chegar ao nosso lado, para nos ajudar. Ele é um enganador. Então, por isso que pessoas caem na lábia e na conversa dele. Lucas, é interessante isso que acontece. Marcos e Mateus têm uma sequência das 3 tentações, mas Lucas inverte a segunda com a terceira. Não sei por que Lucas faz isso. Lucas, ele fala que Satanás deixa Jesus, depois que Jesus foi tentado, quando Jesus expulsa Satanás, Satanás deixa Jesus, se afasta. Mas Lucas fala, para momentos oportunos. O que nós podemos aprender então dessas informações? Primeiro, que Satanás talvez continuou desde o começo que Jesus começou a jejuar até o final dos 40 dias, ele continua a todo momento tratando desses assuntos. Ele insiste. Isso que acontece com as tentações. Muitas vezes a gente pode recusar de princípio, negar de princípio, mas quanto mais a crise, mais o problema aumenta, nós vamos baixando a guarda e tentando trabalhar aquelas ideias na nossa mente, racionalizar, e aí então caímos em tentação. Passar por tentação não é problema.
Nenhum filho de Deus deixou de passar por tentações, alguns maiores, alguns com menos dificuldades. Mas o problema é quando nós cedemos à tentação e aí cumprimos o estímulo que Satanás dá para nós. Então Lucas narra que Jesus, após Satanás ser expulso por Jesus, ele deixou Jesus para momentos oportunos. Então, o ministério de Jesus não teve tentações somente ali no deserto. A partir daquele momento, as tentações vão crescer cada vez mais, vão aumentar e vindo de todas as direções. E Satanás vai usar instrumentos, vai usar as autoridades, os próprios discípulos. O próprio o próprio apóstolo Pedro vai censurar Jesus, vai tentar mudar as intenções de Jesus em caminhar para Jerusalém e ser morto pelas autoridades. O próprio Jesus retruca para Pedro, dizendo: arreda de Satanás, sai Satanás, porque você, Pedro, está cogitando das obras de Satanás. Ao mesmo tempo, Pedro tinha dado uma declaração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus elogiou ele, mas naquele momento a sua razão humana pertencia aos desígnios de Satanás. Satanás tinha permeado a humanidade com sentimentos de que nós devemos lutar com todas as forças para não morrer. E Pedro estava ali contemplando um Jesus se mostrando como se fosse um fracassado, uma pessoa que queria morrer, queria destruir a sua vida, mas eles queriam um Jesus glorioso. Então, por não compreender totalmente, por estarem lentos e não compreender a missão de Jesus, Pedro vai ser usado por Satanás e vai fazer uma declaração tão terrível. Então, ao longo do ministério de Jesus, até ali na cruz, Jesus vai enfrentar tentações. Satanás vai estimular de qualquer forma para que Jesus se renda. Satanás sabia a identidade de Jesus, sabia que ele era o Filho de Deus, mas ele quer a todo instante não somente contaminar outras pessoas para que não creiam na identidade de Jesus e na pessoa de Jesus, mas também que pessoas viessem a falhar, não seguir mais a Jesus. Lá na cruz, as autoridades judaicas disseram para Jesus: se tu és filho de Deus, saia dessa cruz. Caiam fora. E Jesus ora por eles: Pai, perdoa-eles porque não sabem o que fazem. Não sabiam o que fazem, mas estavam sendo instrumentos de Satanás para influenciarem a mente das pessoas que estavam ali. Puxa, mas ele é filho de Deus, ele fez isso, fez aquilo, e ele não consegue sair da cruz, então ele não é filho de Deus. Então aquelas pessoas estavam sendo influenciadas, tentando Jesus, mas Jesus nunca vai cair, nunca vai deixar de suportar a cruz, mas as pessoas que estão ao redor, ao ouvirem essa palavra, ficam frustrados, porque durante aquele tempo eles estavam seguindo Jesus, mas não conheciam realmente e não criam em Jesus. Então muitas pessoas naquele momento abandonaram, escarneceram de Jesus, porque se sentiam enganadas por Jesus. Então algumas vezes pessoas tentam outras pessoas que não vão cair, mas ao mesmo tempo eles estão tentando prejudicar aqueles que estão sendo influenciados por ele. Nos nossos dias hoje, o que mais temos é influencers que lançam essas questões com o próprio objetivo de nos afastar, diminuir ou fazer com que a gente tenha grilos na nossa cabeça para não conhecermos realmente quem Deus é e qual é a nossa missão. A todo instante estamos sendo tentados, em nossos dias muito mais ainda. Então Lucas relata essa coisa diferente dos outros apóstolos. Ele dá esse detalhe, que depois que Satanás deixou Jesus, ele aguardou um outro momento oportuno para continuar a tentar Jesus. Sobre Satanás. Satanás não é uma lenda ou um espantalho. Satanás não é uma energia negativa, mas é um ser que foi criado por Deus, um anjo que caiu, levou uma grande quantidade de outros anjos a caírem também, permanecerem no estado de condenação, sem oportunidade novamente para serem salvos, somente condenados e foram lançados à terra e serão condenados e jogados para a condenação eterna. Não há salvação mais para esses seres angelicais que se rebelaram contra Deus. Ele é perverso, ele é maligno, ele é assassino, ele é ladrão, ele é a serpente, ele é o Deus desse século. Todas as pessoas muitas vezes podem nem saber que existe Satanás, mas adoram e servem o príncipe desse século.
Ele é o príncipe das potestades do ar, ele está aí para governar esse mundo. Ele é o destruidor, ele é o espírito que atua nos filhos da desobediência. Então, Jesus falou, ou nós somos filhos do Pai, de Deus, ou se estamos desobedecendo a Deus no sentido assim, não crer nele, não crer em Jesus Cristo, não crer que só existe um Deus verdadeiro, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que o próprio Jesus se encarnou, morreu por nós e ressuscitou. Se nós não aceitamos essas verdades, não cremos nas verdades, nós temos por pai o diabo. E uma das coisas que o diabo tem, ele é pai da mentira. Então estamos casados com a mentira. Nós cremos na mentira, idolatramos a mentira e divulgamos a mentira. Nós temos por pai o diabo. Aquele que não crê em Jesus tem por pai o diabo. Então ele é o espírito que atua nos filhos daqueles que ainda não obedeceram a Cristo, obedeceram a Deus, no sentido de crer para a salvação. Ele age sem trégua e ele é o acusador. Ele incessantemente vai até a presença do Pai e nos acusa diante do Pai. E nós temos um advogado lá, que é o próprio Jesus Cristo, e um advogado aqui, que é o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. E ele age sem dormir, ele age sem trégua, e cada vez mais usando estratégias mais difíceis, mais terríveis para a nossa vida. Ele conhece não a nossa mente, mas ele conhece o nosso exterior e sabe aonde vamos e o que fazemos a qualquer momento. Através dos seus anjos caídos, os seus demônios, que estão buscando a quem eles possam devorar. Essa é o que Jesus fez por Pedro. Ele orou ao Pai para que Satanás não tivesse a oportunidade de devorar Pedro, porque o Satanás estava ao derredor de Pedro, buscando a quem tragar. Então é um ser, não é a nossa mente, não é um anjinho aqui, um outro anjinho aqui, não é o nosso coração recebe essas informações, essas sugestões de Satanás, e aí a nossa mente vai ter que tomar decisões. Satanás, ele simplesmente atiça, coloca fogo, ele coloca oportunidades diante de nós. E ele sempre vem nos aconselhar. E o mais difícil, o mais complicado, é que boa parte das vezes parecem serem benefícios. Parece ser oportunidade de escapar ou de ter algo que a gente está difícil conseguir, que todos nós queremos, é o nosso desejo, é atender a propaganda. Então é um ser real, invisível aos nossos olhos, mas algumas vezes pessoas conseguem vê-lo. Vamos estudar mais algumas coisas sobre a identidade de Jesus. Será que Jesus foi levado ao deserto para Satanás tentar ele porque ele não sabia quem ele era, qual era a sua missão, se ele realmente era filho de Deus ou não? Então, se Jesus pudesse cair, será que ele poderia cair? Satanás sabia que Jesus não poderia cair. Mas o fato do Espírito Santo ter levado Jesus ao deserto é para que nós saibamos que ele é o justo. E ele foi tentado em toda semelhança a nós, por ser um verdadeiramente homem. Mas ele não pecou. Então, esse teste que Jesus passou não é para provar para Jesus Cristo, ou provar para Deus, ou provar para Satanás, mas é para provar para nós que ele é o único justo. E várias vezes na Bíblia ele é chamado do justo. Por quê? Mesmo sendo tentado, ele não pecou em nenhum momento, porque ele é Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus Pai. Então, quando ele vai morrer, a sua morte é diferente da nossa morte. A nossa morte é por condenação. A morte de Jesus foi a nossa condenação sendo lançada nele, porque nele nunca se encontrou nenhuma mancha de pecado. E ele foi tentado à semelhança de nós. Então, quando ele ressuscita, é o carimbo de Deus, dizendo para nós, ele ressuscitou, porque nele não foi encontrado nenhum pecado. A nossa condenação foi jogada sobre ele, mas em nenhum momento ele morreu por causa do seu pecado. Ele morreu por causa do nosso pecado, da nossa culpa, da nossa condenação. Então, nós vemos desde esse momento da tentação, os evangelhos narrando a respeito da identidade e da missão de Jesus Cristo. O anjo, quando chegou a José, disse, este que vai vir, nascerá de Maria, ele salvará os seus povos do pecado. Então é aquela bendita esperança que Deus colocou no Antigo Testamento, que um dia ele enviaria o seu servo,
o Filho do Homem, que viria do seu trono, seria Deus também, e salvaria o seu povo dos seus pecados. Então o anjo já aqui coloca uma frase que José conhecia muito bem a respeito da promessa de Deus, que seria Emanuel, seria Jesus. Jesus, o próprio Jesus, quando estava no templo, quando os pais dele encontram e perguntam para ele: por que você fez isso conosco? E Jesus responde para eles: vocês não sabem que importa eu estar na casa de meu pai? Mostra para nós que Jesus não estava inseguro, ele afirmou categoricamente, com toda a convicção, de que ele sabia a sua procedência e ele sabia a sua missão e o que era mais importante para a sua vida. João Batista fala que Jesus é o Deus unigênito. João Batista afirmou a respeito de Jesus que ele é o Deus unigênito, o Filho do Pai, que resgataria, que levaria embora os pecados da humanidade. Então nós temos o anjo, nós temos o próprio Jesus, nós temos João Batista, que no caso aqui, João Batista com as suas limitações, afirmou, tinha convicção de que Jesus é o Filho unigênito de Deus. João Batista vai ter uma pequena dúvida depois, quando as coisas parecem que não estão acontecendo do jeito que ele espera. E lá na prisão, um pouco antes de morrer, ele manda perguntar para Jesus: é você mesmo? Porque as coisas não estão acontecendo como deveriam acontecer. E Jesus manda responder, dando uma resposta positiva. Então Jesus nunca teve. Esse teste aqui não foi para torná-lo filho de Deus, ou para prová-lo, e aí então, ele, por causa da negação à tentação, então ele se tornou filho de Deus. Não, esse teste é para mostrar para nós que ele é verdadeiramente e ele é genuinamente filho de Deus. O próprio Deus Pai, então, naquele momento do batismo, quando João Batista reconheceu que aquilo que ele falou está se cumprindo, que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, então o Pai, ali com os céus abertos, quando João Batista vê os céus abertos, ele escuta essa voz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Então não é a ideia que Deus vai ter prazer. Na eternidade, Deus já sabe que Jesus é obediente e obediente até a morte. Então essa convicção para nós, essa ajuda que os evangelhos dão para nós, para mostrar que Jesus é genuinamente Filho de Deus e ele de forma alguma pecaria, mesmo passando por toda aquela tentação. E o que nós podemos concluir disso daqui é que não há filho de Deus que não tenha sido tentado. Ao mesmo tempo que Jesus foi tentado, todos nós, na mesma semelhança que nós, todo filho de Deus vai ser tentado ao longo da sua vida. Por nós sermos pecadores, muitas vezes Satanás nem precisa nos tentar. A natureza que nós temos já nos inclina para o pecado e já nos engana, nos atrai, porque Tiago fala: cada um é tentado pela sua própria concupiscência. É tentado, mas não é uma tentação inevitável. Nós podemos resistir, nós podemos escolher, dando vazão, estando em plenitude com o Espírito Santo e deixando a palavra de Deus governar nossas vidas. Nós podemos resistir ao pecado, mas nós somos tentados pela concupiscência, pelo desejo forte que temos no nosso coração. O texto fala o seguinte, Mateus 4, versículo 1 a 11. A seguir, após o batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, provando a sua humanidade perfeita. 40 dias aqui levou Jesus a um estado de muito sofrimento, de muita angústia, de desespero, porque ele era perfeitamente homem, tinha todas as sensações. O texto aqui é interessante, a ideia é que Jesus não foi atraído por Satanás, ele não foi levado por alguém, mas o próprio Espírito de Deus, a ideia é como se fosse jogou Jesus no deserto, com um propósito, para ser tentado pelo diabo. E Jesus, sabendo a situação e sabendo que precisaria da atuação ali do Espírito Santo, da palavra de Deus, da comunhão com Deus, ele passa a jejuar. Ele não come nada, não tem nada que comer ali. Então ele aproveita essa necessidade que ele tem para fazer uma disciplina pessoal. Não tem comida para comer? Vou jejuar. E jejuando, orou.
E orando, meditava na palavra de Deus. Jesus orava a palavra de Deus, para que a palavra de Deus permeasse a sua mente. E com isso ele tinha uma comunhão com o Pai. Ele desfrutava dos benefícios de uma disciplina espiritual. Mas ao mesmo tempo o seu corpo ia definhando, sentindo sede e fome. A ideia aqui é que aquilo não foi por acaso acidental. O Espírito Santo impulsionou Jesus lá para o deserto com o propósito de ser tentado por Satanás. O que nós vemos aqui é a primeira proposta de Satanás, o atalho do egoísmo. Você tem que pensar em si mesmo. E olha como Satanás trabalha essas ideias. Então o tentador aproximando-se. A ideia aqui é como se fosse aquele amigo que fica à direita, que vem assim, que olha com olhares assim de dó, tentando consolar. Aqui não foi algo terrível. A própria Bíblia fala que Satanás, ele aparece como um anjo de luz. Jesus sabia quem ele era, mas a atitude dele para qualquer outra pessoa enganaria, a não ser para Jesus. Então o tentador, aproximando-se, disse, talvez com voz doce, com voz de empatia, com voz de compaixão. E essas palavras soam muito forte nessa hora. Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Satanás não tem dúvida. Nem Jesus tinha dúvida, nem João Batista tinha dúvida. Os homens, se estivessem ali, teriam dúvidas. Mas a ideia aqui que Satanás está querendo dizer para Jesus, você tem que pensar em você mesmo. Você é o Filho de Deus. Por que você está passando por necessidades? Por que você está passando por sofrimento? Isso não é digno de você. Isso desonra a sua posição e aquilo que você é. Como essas palavras entram forte e deixa nosso coração em crise, trazendo a ideia de que você tem que pensar em si, você tem que priorizar a sua vida, você tem que amar a si próprio acima de todas as coisas. Que tentação! Não foi em qualquer momento, não foi no momento que Jesus estava no banquete. Foi um momento que não tinha comida, o seu corpo está doendo, o seu corpo está fragilizado, as forças estão indo embora, o estômago está apertado. Agora, para a comunidade daquela época, de pessoas simples, e os orientais, eles comem muito pouco. Então eles conseguem uma refeição só no dia e não ter muita dificuldade. Mas os nossos dias, nós vivemos para comer. Nós não comemos para viver. Nós vivemos para comer. Em poucos minutos, depois de 1 hora ou 2 horas de uma refeição, já estamos torturados, já estamos preocupados e dizendo, estou morto de fome, estou morrendo de fome. Como gostamos de exagerar, mas porque nós estamos acostumados em ter sempre o estômago cheio. E a refeição se tornou um vício, se tornou um prazer, está nos dominando. Naquela época era um pouco diferente, mas hoje nós não resistimos. Você quer ver uma pessoa de mau humor, você quer ver uma pessoa começar a brigar, começar a discutir, é só demorar em apresentar ou fornecer refeições. Por isso que nós somos viciados em service, pedidos de restaurante que chegam mais rápido e se atrasa um pouquinho, já ficamos nervosos, porque alimentamos a nossa mente dizendo que somente a comida pode nos dar prazer. Somos escravos da alimentação. Com isso, em nossos dias, uma tentação que vem e usa a falta de alimento, nós não resistimos, nós caímos. O próprio apóstolo Pedro caiu nessa. Um dia ele chegou numa casa, depois talvez de evangelizar, e ainda as refeições não estavam prontas. E eu acho que Pedro ficou muito de mau humor. Talvez ele deu algumas indiretas, mas aí para resistir, ele subiu ao 2º andar para orar. Pedro aqui talvez dá uma receitinha para nós, que como nós devemos suportar então essas tentações que são muito mais fortes para nós hoje em dia. Satanás então, o tentador, aproximando de Jesus, diz, se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Que conselho, que ajuda, que dica, né? Que direção que ele deu para Jesus. Era fácil Jesus fazer aquilo lá.
Mas Jesus, porém, respondeu, dizendo que o alimento imprescindível é a palavra de Deus. Ele fala, Jesus, porém, respondeu, está escrito. Jesus usa as escrituras para rebater Satanás. O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Esse texto que Jesus usa está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. O que Satanás estava querendo com Jesus é que Jesus caísse no atalho do egoísmo. Isto é, todo o seu poder que ele tinha, toda a sua dignidade, sua posição, o seu status, deveria ser usado para ele. E se Deus o ama, se Deus disse, que o Pai disse, eis aí o meu filho amado que tem muito prazer, por que que ele sendo filho de Deus, Deus o lança para o deserto para passar tanto sofrimento? Então, se ele é filho de Deus, se ele tem poder, pense em si próprio. Mas Jesus fala, a palavra de Deus determina o que eu devo fazer ou não. Então, se o Pai disser para mim, transforme essas pedras em pães, eu vou fazer isso. Mas enquanto o Pai não falar, eu não encontro na palavra de Deus nenhuma orientação para que isso seja feito. Tem promessas de que o Pai nunca vai nos desamparar, mas é em momentos adequados. E se o Pai, através do Espírito, falar, meu coração, eu vou fazer. Agora, a palavra de Deus na boca de um homem de Deus é verdade. Mas a palavra de Deus na boca de Satanás é mentira. Satanás vai apresentar uma segunda tentação, o atalho do exibicionismo. Faça-se conhecer. Saia desse deserto aqui e faça-se conhecer. Você ficando aqui e tendo uma missão entre homens simples, você vai demorar para chegar à sua missão. Então faça-se conhecer o seu poder e a sua glória, para que as pessoas confiem em você. O atalho do exibicionista, para que Jesus consiga fãs. Mas fãs não são pessoas transformadas. Elas podem até durante um certo tempo usar as suas mesmas vestes, ter os mesmos trejeitos, a mesma voz que você, dizer que te ama demais, mas em pouco tempo tudo isso vai embora. É só passar alguns anos. As pessoas negam aquilo que pensavam. Então Satanás queria que Jesus conseguisse fãs e não pessoas salvas, regeneradas. Olha só o que Satanás fala aqui para Jesus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. O templo era enorme, muito alto. E ali está, ao redor do templo, tinha uma muralha muito grande, tinha as coberturas ali que Salomão construiu e as pessoas ficavam ali. Então, se Jesus subisse até o pináculo do templo, todos veriam. É muito comum, né, quando alguém está num lugar muito perigoso, todas as pessoas pararem os seus compromissos e ficarem ali olhando. Quem é ele? É um louco? Não pule. Mas Satanás deu uma proposta para Jesus e disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo. Pule. Porque está escrito, aos seus anjos ele, o prometido de Deus, dará ordens a seu respeito, a respeito dele mesmo. E eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Então, aos seus anjos, existia uma promessa de Deuteronômio, no Salmo 91, versículo 11, que o Messias, o justo, ele poderia ser lançado em qualquer lugar e ele daria a ordem aos seus anjos e os seus anjos sustentariam ele em suas mãos, cuidariam dele, por ser filho de Deus. Então Satanás usa agora a palavra, antes usa o atalho do egoísmo, mas agora ele vai usar, já que Jesus falou de rebater o Satanás com a palavra, ele vai usar a palavra agora. E ele usa alguma coisa que Deus prometeu. Olha, tira-se para baixo e você dará ordem aos seus anjos. E os teus anjos te segurarão. Então você vai chegar são e salvo lá embaixo. Agora, o que está por trás disso? Vamos imaginar Jesus subindo ao mais alto lugar do templo, lá em cima. As pessoas começam a olhar para ele e ele pula. E de repente vem anjos e seguram ele e o aterrissam devagarinho, calminho. Esse texto está na mente dos judeus.
Os judeus começavam a imaginar que um dia Deus enviaria alguém que, mesmo que ele pulasse, os anjos o segurariam, porque ele daria ordem aos seus anjos. Os anjos seriam os seus ministros, os seus servos. Então ele seria o Deus encarnado que poderia fazer qualquer coisa e seria sustentado. Então, se isso acontecesse, os judeus identificariam Jesus como sendo o Deus glorioso, o Messias deles. E aí eles glorificariam, eles colocariam Jesus ali como Messias, como rei, como profeta, como sacerdote. E eles então lutariam por Jesus para destruir o Império Romano, para estabelecer o reino na nação de Israel. Mas ainda continuariam pecadores e condenados por Deus. Então Satanás, o que ele está propondo aqui para Jesus é: faça de forma exibicionista. Faça algo que atrai as pessoas, que faça com que o atalho seja muito mais rápido aquilo que você veio conquistar, que você vai ser rei na nação de Israel. Para que caminhar com 12 homens? Para que viver sendo questionado dia a dia por fariseus e saduceus? Para que tem que subir a Jerusalém, ser julgado pelos judeus, ser julgado pelas autoridades romanas, ser açoitado, ser pregado na cruz e ter que morrer? Para que isso? Eis aqui algo que pode acontecer, tudo isso agora. Você pode conquistar o reino de Deus, a nação de Israel agora. Eles podem passar a crer que você é o Messias. Que atalho! Usando exibicionismo. Nunca nos nossos dias, através das redes sociais, nós somos tentados pelo exibicionismo para sermos aquilo que não deveríamos ser. Então Satanás estava propondo para Jesus: use o exibicionismo, que você é capaz, você consegue fazer isso, você tem poder para isso, e vá ser o que você não deveria ser. Mais um rei em Israel. Mais uma pessoa que viria, conquistaria pela aparência, como foi Saul, mas não libertaria a nação, os homens, dos seus pecados. E desobedeceria a Deus. Então, essa é a proposta de Satanás: fazer com que Jesus cause uma boa impressão em Israel e conquiste eles, sem libertá-los do pecado. Não enfrentar a cruz. Satanás sabia que Jesus enfrentando a cruz seria a sua derrota. O nosso pecado seria julgado e ele seria derrotado também. Então Jesus Cristo recebe essa ameaça. Agora, não sei se você está percebendo nesse texto que está sendo exibido aqui, que tem uma parte do texto que está em amarelo. É justamente essa parte que Satanás não citou. Ele é esperto, ele conhece muito bem as Escrituras. Vamos ler de novo agora, lendo esse texto e essa parte que Satanás escondeu, encobriu. E muitas vezes nós conhecemos em parte as Escrituras, já vimos falar alguma coisa. Quando alguém cita para nós, ou emenda 2 versículos, está citando a Bíblia, eu já vi alguma coisa disso. Mas nós não vamos lá conferir se está correto, de acordo, se está faltando ou está sendo acrescentado alguma coisa. Essas são técnicas dos hereges. Eles juntam versículos, eles tiram uma parte, eles dão significados diferentes para algumas palavras, eles olham o contexto, a necessidade das pessoas, eles falam ao nosso coração. Vamos ler esse texto? Satanás disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos, e eles os sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. O propósito desse versículo aqui é que não nós seremos atirados, mas é que temos anjos a nosso serviço para que nos auxiliem a caminhar nos caminhos de Deus, para que a gente não tropece em nenhum obstáculo. Então o objetivo aqui não é exibicionismo, não é conquistar as pessoas de forma mágica. O objetivo aqui é nós sermos preservados para agradar a Deus, e mesmo que surja um obstáculo à nossa frente, nós não deixemos de caminhar nos caminhos de Deus. Quando se tira essa parte, o texto fica totalmente diferente, fica triunfante, fica, parece que nós somos
todo-poderosos, super crentes, temos a nosso serviço anjos. Mas os anjos estão a nosso serviço para que a gente ande nos caminhos de Deus e não para nós nos exibirmos. Então a resposta de Jesus é que a honra é imprescindível. A honra para Deus ela é imprescindível, é necessária e somente a Deus. Jesus responde, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Isto é, se eu tirar aquela parte do texto, eu vou estar tentando fazer mágicas e usar Deus ou o nome de Deus para me exibir. Mas, então, Jesus Cristo muitas vezes não combate, não fica conversando, não debate muito. Ele só cita outro texto verdadeiro, interpreta corretamente e responde Satanás, eliminando aquele problema. Ele não fica conversando, perguntando de onde que é, o que é, por quê, tentando mostrar o texto hebraico e em grego. Não, ele rebate com a palavra de Deus devidamente interpretada e aplicada. O que Satanás faz? Ele faz uma exegese, uma interpretação errada, ele remove parte do texto para que o texto diga outra coisa e não aquilo que o texto está querendo realmente dizer. Satanás não para por aí, ele tem estratégia e cada vez ele vem de forma mais difícil. Ele atacou Jesus tentando fazer com que Jesus seja egoísta e usando as necessidades de Jesus. Mas Jesus respondeu com a palavra. Depois ele vem com a palavra, adulterando a palavra. Jesus responde com a palavra. Agora Satanás vem com uma promessa incondicional. Ele vem trazer para Jesus o atalho do sucesso. Todos nós queremos ter sucesso, terminar a nossa vida bem, deixar um legado, ter o nosso nome lembrado. E a missão de Jesus foi para ter sucesso. Jesus veio para ter sucesso em sua missão. Isaías fala que Jesus veio, fez tudo o que ele fez e se alegrou do seu trabalho. Isto é, ele teve sucesso. João Batista tinha sucesso no que ele fazia. Mas não segundo o padrão da avaliação do homem, mas segundo o padrão da avaliação de Deus. O próprio Jesus Cristo falou, se eu avalio a mim mesmo, eu sou mentiroso. Mas o Pai que avalia as minhas obras. Então, olha só o versículo 8. O diabo ainda levou, teimoso, o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isso lhe darei. Você veio resgatar? Você vai ter que passar pela cruz para pagar o preço do resgate, de redimir. Você vai sofrer. Você vai ser cuspido, açoitado, um dos seus seguidores vai te trair. Se você veio implantar o seu reino sobre toda a terra, os reinos já estão aí. Eu posso te dar. Eu usurpei os reinos, eu sou o controlador dos reinos porque Adão e Eva caíram. Então eu me apropriei. Eu sou o usurpador. É o que Satanás é. Mas se você quer tudo de volta, para que você precisa sofrer? Eu tenho dó de você. Essa é a ideia de Satanás. Olha, eu posso te dar tudo agora, eu posso passar para tuas mãos, posso assinar uma escritura aí, que tudo é seu. A única coisa é uma coisinha de nada. Se você prostrar e me adorar. Quantas histórias nós temos ouvido de pessoas que vendem as suas almas, entregam, barganham a sua vida, as suas almas, por um pequeno tempo de sucesso e terminam de forma trágica. Qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Isto é, existe uma adoração imprescindível e essa adoração é única e é devida somente a uma pessoa. Não posso te adorar. Você não é digno de receber adoração. Ninguém é digno de receber adoração. Só existe uma adoração imprescindível. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás. Porque está escrito, novamente Jesus usa pela terceira vez a palavra de Deus. Adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Está lá em Deuteronômio 6, versículo 13. É interessante essa palavra somente. Porque nosso coração é fábrica de ídolos. Nosso coração é fábrica de deuses. Nós criamos deuses, nós transformamos um alimento em nosso Deus, nós transformamos comida em nosso Deus, nós transformamos carro em nosso Deus, nós transformamos trabalho, nós transformamos nossa família, nossos bens, nossa camisa, nosso esporte. Transformamos qualquer coisa em nosso Deus. Quando
falamos, eu não consigo viver sem isso. Sem isso daqui eu não seria feliz. Isso que é transformar. Eu não consigo de parar de comer, de tomar, de fazer isso. Isso é quando algo que era inocente, mas pela prática, se tornou um Deus na nossa vida, nos domina, nos controla. Então, algumas vezes nós podemos crer em Jesus Cristo, podemos adorar a Jesus Cristo, servir a Jesus Cristo, mas também ter outros deuses. Tem algumas coisas que já no processo já tem ingredientes de nos escravizar, tipo cigarro, bebida, drogas, sexo, trabalho. Eles têm automaticamente, eles nos dão prazer, e o prazer, se praticado continuamente, se tornam nossos escravos, e aí nós ficamos escravizados. E o texto que Jesus usa é muito importante para nós em nossos dias. Isto é, prestar culto somente a Deus. Estudamos recentemente um texto que falava que nós necessitamos de alguma coisa, mas precisamos só de Deus. Só Deus deve ser o nosso Deus. Nós devemos sempre estar avaliando, tem alguma coisa que está me dominando, tem alguma coisa que eu não consigo servir completamente a Deus e só a Deus. Eu consigo abandonar de algumas coisas, deixar. Por isso que o jejum, muitas vezes, ele é importante, porque é uma forma da gente entender se já estamos escravizados por alguma coisa ou não. Então Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Eu não posso prestar culto a Deus e ao diabo, a Deus ou qualquer outra coisa criada, a Deus ou a mim mesmo. Muitos de nós adoramos a nós mesmos e amamos a nós mesmos mais do que o próprio Deus. Versículo 11. Naquele momento, a vitória foi cabal. Então, com isto, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. No tempo de Deus, da forma de Deus. E Jesus, então, foi alimentado, recuperou suas forças e saiu para o seu ministério. Ele confiava, ele era obediente e ele queria somente a glória de Deus. Não falhou. E com isso se torna o nosso suficiente Salvador, o nosso Salvador adequado. Porque em tudo ele não pecou. Mas a tentação, como Lucas escreve, não parou por aí. Continuou em todo o ministério de Jesus. E Satanás, ele próprio lá no Jardim do Éden, tenta Jesus. No Jardim do Éden não, no Jardim das Oliveiras, Getsemane, ele tenta Jesus. E Satanás também usou outras pessoas para atormentar, para testemunharem errado contra Jesus. E Jesus não abriu a sua boca, por causa da convicção que ele tinha, que tudo aquilo tinha que acontecer. Ele não lutou para escapar da cruz. Pedro talvez acompanhou Jesus até o julgamento, tentando talvez buscar uma oportunidade para arrebatar Jesus dali. Mas Jesus não queria isso. Quando Pedro feriu o soldado, Jesus falou, guarda, guarda. É para isso que eu vim. É para isso que eu saí do céu, me encarnei e estou aqui. Então, com isso, o diabo deixou Jesus e eis que vieram anjos e o serviram. E Lucas fala, então, que Jesus foi tentado por Satanás muitas e muitas vezes com estratégias cada vez mais fortes. Conclusão. Resumindo tudo isso que a gente acabou falando. Com voz doce. A gente não sabe que voz, se for uma voz inquisitora ou não, mas talvez, provavelmente, eu creio, porque é isso que a tentação se apresenta sempre conosco, ela apresenta sempre com uma empatia, com uma preocupação, com alguém que vem com voz doce. Satanás se colocou à direita de Jesus. Aqui é como se ele fosse, o texto não fala isso, mas ele se aproximou, a ideia de se aproximar com empatia, então, com o objetivo de ajudar. Em momento de crise, geralmente, é isso que esperamos. Esperamos que pessoas nos ajudem, cheguem perto de nós nos momentos que a gente está em sofrimento. Que possa colocar um ombro, que possa ajudar-nos a pensar e tentar a pensar corretamente. Isso é o que acontece. Então, no momento de crise que Jesus estava vivendo,
crise muito forte, Satanás se aproxima, aparentando ser até um anjo de luz. E aí começa a fazer com que Jesus pense, reflita sobre algumas ideias. Então, para ajudá-lo a suprir, com voz doce, Satanás se colocou à direita de Jesus Cristo em momento de crise, para ajudá-lo a suprir as suas necessidades e a cumprir seu propósito de vida através de atalhos e meios que não envolvia trabalho árduo, sofrimento e justiça. Geralmente a tentação, ela vem com essa ideia. Você vai ser feliz, você vai ter sucesso. É o bilhete da loteria que promete você ganhar muito e agora deixar de trabalhar. Promessa de corrupção. São as vantagens. Só faça isso. Como nós vemos o nosso país, Brasil, envolvido em tanta corrupção, e aí você fica, mas como que essas pessoas entraram nessas conversas e agora estão destruindo suas vidas e famílias, estão presos? No caso do Brasil, muitas vezes nem presos eles são. Mas o julgamento que eles terão de Deus será muito severo. Então a tentação é isso. É quando o inimigo vem atiçar os nossos desejos, apresenta para nós o futuro como muito difícil, mas agora tem uma vantagem. Eu tenho algo importante, eu tenho uma solução para você ser feliz e conquistar muito mais aquilo que você pensava. A propaganda é quase isso, né? O marketing é isso. Algumas perguntas para nós enfrentarmos a tentação. Quando eu estiver prestes a fazer alguma coisa, quando eu sou... Porque muitas vezes você fala, isso é tentação? Não, mas o meu coração quer isso, pessoas estão me estimulando, me encorajando, pessoas sérias estão me encorajando. Eu abri o Facebook e tinha uma mensagem que parecia que essa é o caminho. Abri o horóscopo, está falando disso. Né? O crente não deveria procurar isso, né? Então, várias circunstâncias estão me inclinando para fazer isso. Então, quando eu estou prestes a fazer algo, eu devo fazer algumas perguntas. Isso que eu vou fazer quebra algum princípio da palavra de Deus? Aí eu pergunto, mas eu não conheço a palavra de Deus, como eu vou saber? Por isso é importante nós conhecermos adequadamente, de fonte verdadeira, de fonte bíblica, e não simplesmente a palavra divulgada por pessoas mercadores da palavra de Deus. Pessoas que usam a palavra de Deus para os seus objetivos de mercadologia, de conquistar clientes. Mas eu tenho que conhecer a palavra de Deus de forma correta, sem mais, sem menos. Quanto mais eu conheço, mais eu vou ter facilidade em saber que isso não tem nada a ver com Deus ou tem a ver com Deus. Primeiro, então, o que eu estou prestes a fazer quebra algum princípio da palavra de Deus? Sim ou não? Se sim, deixe de fazer. Tranquilo. Mesmo com resistência e com paz no coração. O que estou prestes a fazer desonra a Deus. Eu tenho que mentir, eu tenho que fazer escondido, eu tenho que ter aliados para que não contam para ninguém. Isso que eu estou para fazer desonra a Deus, desonra a igreja de Deus, ou algum filho de Deus, prejudica alguém. Se prejudica, deixe de fazer. O que eu estou para fazer, Deus será glorificado? O que eu vou fazer, eu quero que todos saibam, e ao saber, Deus será glorificado ou eu serei glorificado? Ou eu tenho que esconder para que Deus não seja desonrado? Então algumas perguntas são muito simples. Tem um livrinho bem pequeno que vale a pena ser lido, Em Meus Passos, que faria Jesus? São momentos de decisões, são momentos de crise. E que Deus coloca para nós para sermos o autor dessa escolha, dessa decisão. E sermos responsáveis por essa decisão. Depois que tomamos decisões derivadas do nosso estoque da palavra de Deus, nosso coração, e que não desonra a Deus e que Deus será glorificado, então o Espírito Santo vem testemunhar com o meu coração que eu estou no caminho certo, que eu estou no caminho da justiça. O que nós vimos hoje, então, é que as tentações elas fornecem atalhos para um falso benefício, um livramento, um conforto, teremos algo muito rápido, alcançaremos muito rápido. É um falso benefício, que parece
que vai de encontro com a nossa missão de vida, mas ela nos afasta da justiça. No final, nós seremos considerados corruptos, ímpios, desobedientes, desonramos a Deus e seremos também considerados como injustos. O exemplo de Jesus é muito forte para a nossa vida. E muitas pessoas também testemunham nas Escrituras e na história da igreja que eles não aceitaram os atalhos. Eles permaneceram obedecendo a Deus e glorificam a Deus até hoje. João Batista é um deles, os apóstolos são um deles. Eles não buscaram atalhos. Eles não buscaram uma outra saída, uma porta de emergência. Mas eles continuaram firmes no caminho. Mais alguns textos para a gente refletir, algumas frases, alguns pensamentos, para a gente relembrar o que estudamos hoje e também algumas verdades para nós alimentarmos o nosso coração. Tiago fala aquilo que nós falamos já. Tiago fala: sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. É aquilo que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo resistiu ao diabo, resistiu à tentação, com a palavra de Deus. Agora, nós não temos poder em nós mesmos para resistir. O mais importante desse texto está na primeira frase. Portanto, sujeitem-se a Deus. Quando nós estamos sujeitos a Deus, a sua palavra, buscando glorificar e buscando não desonrar Ele, nós teremos capacidades do poder do Espírito Santo para aplicar a palavra de Deus adequadamente em qualquer situação, e Satanás vai buscar outra pessoa para agir. Satanás não perde tempo. Se ele percebe que você está sujeitando a Deus, ele cai fora. Somente o uso correto das Escrituras pode nos ajudar a vencer as tentações. Aprenda, entenda, busque, estude, memorize, cada dia, para que a palavra de Deus permeie a sua mente. E quando ela está permeando nossa mente, até os nossos pensamentos não se distraem e não busquem tentações. O uso incorreto, porém, das Escrituras atiça as tentações. Faz com que a gente comece: mas eu sou filho de Deus, mas eu tenho que me vingar, porque olha o que a pessoa fez para mim. Vou usar versículos lá de Davi, de forma mal interpretada, que ele queria que seus inimigos fossem destruídos. Eu não vou aplicar corretamente as Escrituras. O ministério de Jesus se inicia e continua seguido por tentações até a sua morte. Se isso aconteceu com Jesus, isso vai acontecer conosco também. Vigie, ore, jejue e use a palavra de Deus e busque a plenitude do Espírito Santo na sua vida para resistir todos os dias, toda a guerra espiritual que podemos enfrentar. O meio ambiente, isto é, o que nos rodeia, com pessoas, com o mundo social, com o mundo... Tudo isso que está, por onde nós vamos, né? Mídias, TV, filmes, toda hora estão colocando ideias na nossa cabeça. Então esse meio ambiente estimula, mas não determina a queda como inevitável. Mas olha, eu morei na favela, era difícil. Podia resistir. Muitas pessoas, muitos crentes têm ambientes, até ameaças de morte, e resistiram. Então nenhuma tentação pode, por mais séria que seja a tentação, há possibilidade de nós resistirmos e vencermos. Agora, se onde estamos há possibilidade de nós sairmos daquele meio ambiente, melhorar o nosso redor, então devemos fazer isso. Agora, se não, se é impossível, resista. Sujeite-se a Deus. Tenha comunhão com Deus, em jejum e oração. Aplique a palavra de Deus no seu coração. Encha-se do Espírito para resistir àquela situação, àquele ambiente tóxico que sempre está levando você a se irar ou a pecar, se entristecer. Não significa que você não vai ter tristeza, sofrimento, mas a glória, a honra que Deus dará aos seus filhos, aqueles que não desobedecem. A maneira pela qual Cristo estabeleceu o seu reino aqui na terra foi pelo caminho da cruz. Satanás propôs um outro caminho. Sua morte, através da cruz, da sua morte vicária, isto é, morrendo por nós, ele sendo inocente, morrendo pelos culpados. Então foi uma morte injusta.
e não pelo caminho de compromisso e facilidade. Ele não se comprometeu com ninguém. Ele não aceitou nenhum atalho, nenhuma facilidade. Então ele estabeleceu o seu reino, porque é um reino de justiça, não é um reino corrupto, não é um reino de propaganda política enganosa. Mas o reino de Cristo será estabelecido com justiça para aqueles que foram justificados. A tentação é um estímulo maligno. Satanás vai colocar dentro dos nossos olhos, dentro dos nossos sentidos, estímulos que envolvem o que está no nosso coração. Envolve ganância, envolve falta de confiança em Deus, desejo de receber aquilo que somente Deus é digno de receber, a glória, e de saciar nossas necessidades e desejos lícitos que Deus criou em nós, mas fora do padrão e tempo de Deus, fora da maneira de Deus. Quando pensamos em tentação, logo pensamos em roubar dinheiro ou sexo. Dinheiro é uma coisa que Deus aprova. Jesus Cristo é o que mais falou sobre dinheiro. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Sexo foi algo que Deus criou ali para o casal já no Jardim do Éden, e eles ficaram entusiasmados. É a maneira da gente usufruir de um atributo de Deus de criação. E nesse processo há muito prazer, muita alegria, muito amor. Mas a tentação ela vem nos desviar desse padrão de Deus e buscar outras formas, e até formas aberrantes de prática do sexo. Formas terríveis. Degradação humana em algo que é tão maravilhoso, tão íntimo e tão belo diante de Deus. O grande perigo aqui, que nós vemos nesse texto, para terminarmos, é usar as Escrituras indevidamente e levar outros à tentação. O grande perigo não é somente usarmos as Escrituras para autorizar o nosso pecado. O grande perigo é usarmos as Escrituras para autorizar as outras pessoas a cometer o pecado, ou estimular outras pessoas, ou dar aprovação para as outras pessoas praticar o pecado e continuar praticando o pecado. As Escrituras são autoridade, é a palavra de Deus, e somente com ela, devidamente estabelecida e interpretada, nós teremos vitória contra a tentação. Que Deus te abençoe. Que Deus estimule você a usar a vida de Jesus, o jeitão de Jesus tão simples, tão direto, tão contundente, a ter a vitória que ele teve. A vitória dele é diferente. A vitória dele é para deixar claro para nós que ele era Deus e não pecou em nada. A nossa vitória contra a tentação vai refletir para as outras pessoas que nós obedecemos, que nós amamos, que nós adoramos, que nós honramos a esse Deus tão poderoso, tão fiel, que é o único Deus. Então estaremos glorificando a Deus diante dos homens e percebendo e mostrando que há possibilidade de nós termos uma vida agradável, alegre, feliz, sem praticar, sem cair em tentação. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse estudo, pelo exemplo, pela forma com que Mateus, Marcos e Lucas registraram essa história, esse momento tão importante de Jesus Cristo. Que o nosso coração possa entender essa verdade. Que o nosso coração possa rejeitar toda a mentira, mesmo que ela use a tua palavra de forma disfarçada, de forma incorreta, de forma que engane o nosso coração e nos autorize a pensarmos mais em nós mesmos, no egoísmo, no sucesso ou no atalho, Senhor, do exibicionismo. Que o nosso coração seja controlado pela tua palavra e vivamos uma vida que glorifique somente a Deus e adore somente a Deus, e que sirva o teu povo, sirva a tua igreja. Que tudo aquilo que temos seja dado, que foi dado pelo Senhor, possa ser usado para glorificar o Senhor e não a nós mesmos. Nós te agradecemos por esses alertas que a tua palavra nos dá e pedimos para que a tua igreja, a cada irmão que está assistindo ou ouvindo esse estudo, possa ter as forças necessárias dadas pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, para vencermos o maligno, o inimigo de nossas almas. Nós te agradecemos na esperança e na expectativa de que o Senhor breve virá e vai eliminar, vai glorificar o nosso corpo e nunca mais seremos tentados.
Nós te adoramos por essa graça, por essa misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo encontro.